Eu digo, olha, essa letra eu conheço. Não vai, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem quer sair daqui abençoado, diga glória a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz, irmãos. Amém? Estou muito feliz, meu coração se regozija por estar na presença de Deus. Amém? E eu espero que vocês também tenham essa mesma alegria. Não está somente dentro da igreja, mas ter essa alegria de estar na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós estamos reunidos e Jesus está conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu peço para os irmãos abrir a Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, em Salmos capítulo 73. Aleluia. Salmos capítulo 73, que vai falar algo bem específico, algo que é para nós aprendermos, é algo que vai nos ajudar a amadurecer, a crescer. Amém, irmãos? Amém. Todos nós, irmãos, todos nós, independente da idade, todos nós estamos sempre passando por um processo, amém? De amadurecimento. Quem está com Deus, quem anda com Deus, nós vamos ter sempre o que aprender com Ele, né? O seu Antônio, ele vai ler a Bíblia muitas vezes e ele vai ver coisas ali que ele nunca tinha percebido. É verdade, Senhor, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nunca tinha imaginado nisso. Amém? Glória a Deus. Então, com Deus nós temos sempre aprendendo a amadurecer, aprendendo a lidar com as coisas, aprendendo a andar nos caminhos que Ele quer. Mas Ele pede uma coisa em troca. Olha só o que Ele pede em troca: o coração. Amém? Ele não quer ouro, ele não quer prata, né? Mas Ele quer um coração fiel a Ele. E como é que eu sou fiel a Ele? Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu ando pela palavra do Senhor, né? Jesus Cristo, Ele disse: se a minha palavra estiver em vós e vós em mim, você será abençoado. Amém? Você terá as bênçãos. Mas Ele precisa que nós estejamos com o coração inteiro para Ele, irmão. Amém? Um coração inteiro, né? Um coração pronto, que quando Ele fala pela sua palavra, nós já venhamos dizer: sim, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Jesus, Ele estava lá no monte, né? Ali no jardim, né? E diz que na noite que Ele foi para ser preso, agora ele já estava sendo preparado, né, para o sacrifício. Ali Ele mostrou as duas fases do ser humano. Ele mostrou a parte da carne e Ele também mostrou a parte espiritual. Só que naquele momento o que venceu foi o espiritual. A carne era a aflição, era a dor que ele tinha no coração, era o medo que ele tinha, né, do que ele ia passar. Por isso que ele disse, por isso que ele fez a oração do ser humano, né, da pessoa que tem sentimentos. Ele fez a oração dizendo: Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Ele não queria passar por aquele sofrimento, né? Nenhum de nós, nem eu, nem ninguém aqui quer passar por algum tipo de sofrimento. Ninguém quer passar, ninguém quer viver uma vida de sofrimento, ninguém. Só que nós estamos no mundo, Jesus estava no mundo, então Ele passou por tudo o que nós passamos. Só tem um detalhe que Ele deixou para nós seguir: o quê? Que Ele passou sem pecado. Ele não se deixou levar pelas emoções, Ele não se deixou levar pela situação que ele estava vivendo, Ele não se deixou levar pela consciência, que ele se para pensar. Se ele parasse para pensar, ele ia dizer assim: irmã, mas não fui eu que pequei? Por que eu vou morrer por esses pecadores que toda hora estão me virando as costas? Mas ele não se deixou levar nem por esses pensamentos. Ele estava disposto a cumprir uma ordenança do Pai. E quanto de nós estamos preparados para estar disposto? Porque dizer, não, eu estou disposto é uma coisa, agora dizer que está preparado é outra. Amém? Eu estou disposto. Mas só que a hora que o temporal bate, aí a coisa muda de figura, como diz gaúcho. Não, mas não é assim como eu pensei. Agora, quando eu estou com Cristo, eu sei que vou passar pelas tribulações, e a palavra do Senhor,
Ele não só me dá força para eu enfrentar, como Ele me prepara. Jesus, antes Ele começar a fazer os sinais e maravilhas, curando, sarando, ressuscitando mortos, primeiro Ele passou por uma prova, onde Ele ia aprender a lidar com o que Ele ia enfrentar. Ele foi batizado nas águas, dona Genesi. Ele foi batizado nas águas, ele saiu das águas. Ao mesmo tempo que ele saiu das águas, o Espírito Santo veio em formato de pomba, pousou sobre ele. Imagina nós, hoje, quando nós recebemos o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. E é festa para cá, é festa para lá. Só que não. Jesus recebeu o Espírito Santo, dona Maria. E na mesma hora o Espírito Santo transportou ele para o deserto. Não, antes de tu começar a fazer a obra do Pai, tu vai passar por um treinamento. Tu vai passar por um preparo primeiro. E lá ele foi para o deserto, ali ele foi tentado, ali ele foi provado, e em todas elas ele venceu. Diga glória a Deus, diga aleluia. 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 E nessa verdade, e por essa verdade que nós temos que se afirmar. É por essa verdade que nós temos que nos preparar. Pastor, agora me explica, o que o senhor quer dizer em preparar? Preparar o nosso coração. Preparar a nossa alma e a nossa mente. Aqui tem um personagem que se chama Asaf. É Salmos, mas não é Salmos de Davi, não é Salmos de Moisés, é de Asaf. Aonde ele era um homem que passou por situações que nós passamos hoje. E hoje está muito pior. E por isso que nós temos que nos afirmar pela palavra, por isso que nós temos que ter comunhão com a palavra, porque a comunhão tendo da palavra, a palavra vai abrir os nossos olhos e vai preparar o nosso coração. Tudo que Deus quer começar em nós é preparar o nosso coração. Se eu não tivesse passado por tantas provas dentro de igrejas, eu não estaria aqui hoje. Eu me lembro que eu e a Jocelane, nós cuidávamos a igreja lá onde não tinha ninguém. Às vezes estava só aquela irmã, como é aquela irmã que era fiel lá na igreja, lá na hidráulica lá, que hoje está na família de Deus. A Leia, às vezes estava só ela. E nós lá, aleluia. E o fogo descia, irmã. Te lembra, João? E o fogo descia, a dona Leia, parecia que tinha uns 10 na volta dela lá. Tudo era um preparatório. Eu já tive em situações, eu e outros obreiros, a qual nós era muitas vezes, hoje eu tenho que ter cuidado, às vezes com o obreiro Antônio, eu tenho que tomar, especialmente com os irmãos, com os obreiros, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, para não saírem da igreja. É um exemplo que eu estou dando. Mas na nossa época, os obreiros eram exortados no meio do povo. Eu cansei de ser exortado na frente de mais de 200 pessoas, irmão. Não saí conforme o pastor queria, e o pastor na hora dizia para nós assim, não, vocês nem são obreiros, vocês são filhos do diabo. Na frente de mais de 200 pessoas, te lembra, Jô? E nós ficávamos aqui, E nós sentíamos, até às vezes, nós sentíamos o pastor dizer ou falar para outros assim, ou próprios obreiros do nosso lado, chegar a comentar e a gente escutar. Dizer, esse não vem mais na igreja. Pá, depois dessa aí eu duvido que se aguente. Eu saía de dentro da igreja assim, seu Antônio, Sabe o que eu fazia? Eu cruzava aquela porta lá de casa, cruzava a porta do quartinho de oração, lá eu dobrava o meu joelho e eu soluçava. E ali estava todos os sentimentos que a senhora possa imaginar dentro de mim, dona Gensi. Raiva. Não vou mais. Quero que se lasque. Pastor filho do diabo. Tudo que era sentimento que a senhora podia imaginar, dona Cândido, quando a senhora fica brava. Ei, dona Maria? O senhor Renato, quando o senhor fica bravo, passa todo tipo de pensamento. Então tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo estava tudo numa caixa só.
Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, dentro desta caixa, dentro desse corpo, existia, quando o Espírito Santo não conseguia me acalmar, eu lutava contra os meus demônios. Por isso que pessoa que quando falar para você, seu Antônio, pessoa quando falar para a senhora, dona Genici, quando falar para você e dizer assim, não, aqui não há demônio. Há demônio em todos os lugares. Eu digo para você que tem demônio sentado do seu lado nesse momento, esperando você dar uma brecha, esperando um pensamento negativo, esperando uma palavra negativa, para ele assumir o controle da sua vida. Demônios estão em todos os lugares. E a pessoa que dizer, não, eu não tenho demônio, eu não ando com demônio, não tem demônio na minha casa, tem demônio até na minha casa. E se eu não orar, se eu não vigiar, ele termina com o meu casamento, ele termina com a minha família, ele termina com o meu ministério, ele termina com o meu emprego, ele termina com tudo, se eu não vigiar. Porque o mundo pertence ao príncipe das trevas, o mundo pertence a Satanás. Jesus disse aí, eu me vou porque o príncipe desse século está aqui. E por isso que nós temos que buscar a Deus para nós entender que não é só questão de fazer a obra, porque quando você faz a obra o cargo é maior e a cobrança é maior. E não é só do pastor. A cobrança maior não é do pastor. O pastor repreendeu o obreiro, ou repreendeu... Isso não é nada. Mas a cobrança maior é que vem de vocês mesmo dentro do coração. A responsabilidade de orar, a responsabilidade de buscar uma palavra, a responsabilidade de fazer uma oração. Porque vou lhe dizer uma coisa, dona Genci, quando a senhora vem aqui para o altar, e quando a senhora começa a abrir a sua boca para orar, os demônios enlouquecem, e tudo que ele vai tentar fazer é paralisar a senhora, e eles ficam enlouquecidos naquela porta ali. Eles ficam enlouquecidos naquela porta, tentando e querendo entrar para acabar com a oração daqui. Por que você acha que muitos não vêm na igreja? Porque eles ainda não estão preparados, para serem com o coração moldado. Então eles têm a facilidade do diabo dizer, tem tormenta lá, vai cair um temporário. Não vai, eu não vou ficar na minha casa, vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus galos, vou cuidar das minhas galinhas. O pastor me repreendeu, eu não vou, porque eu não tenho... Não. Isso significa que o coração ainda não está preparado? Não se deixa. Não se deixa, irmão. Amém? Amém. Irmãos, olha só o cuidado que nós temos. Primeiro cuidado que Deus quer, primeira coisa que Deus quer tratar em nós, para nós fortalecer e nós preparar é o nosso coração. E Asaf, ele passou por essa situação que nós passamos. Ele começou a tirar os olhos de Deus e começou a olhar para os problemas. Ele começou a olhar para as pessoas. Esse é o maior erro, de nós olhar para as pessoas. Nós temos que olhar para a palavra. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. O fulano, ciclano saiu da igreja. O fulano falou isto. Fulano, amém, glória a Deus, feliz, parabéns para ele. Continue a sua caminhada. Olha só no versículo 1 dos Salmos, capítulo 73. Glória a Deus. Diz assim no versículo 1 do 73, assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Especialmente com os limpos de coração. Olha a importância, como diz o obreiro Antônio, de estar sempre buscando estar com o coração limpo. Porque é onde a porta das bênçãos se abre e as portas das bênçãos entram na sua vida. Amém, irmão Renato? Amém. Aleluia. Irmão Renato, alcança o copo d'água para ele aqui, João. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E por isso que nós temos que buscar sempre em Deus, para nós estarmos com o coração. Porque o coração sujo, irmão, o coração cheio de coisa, muitas vezes ele impede das bênçãos chegar a você.
Amém? Amém. Impede que as bênçãos cheguem a você. Você tem o coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, um rancor, uma raiva, né? Quando você vai fazer a oração, às vezes a oração até bonita ela é, às vezes a oração até ela é bem potente, ela é até forte, mas no mundo espiritual, os anjos olham, o Espírito Santo olha e diz assim, ó, mas a tua oração é linda aos ouvidos dos homens que estão escutando, mas a tua oração não está cruzando esse teto aqui, ó. Não está cruzando, pode gritar, pode orar, pode fazer a oração mais bonita, mas se tiver com o coração cheio de rapina, cheio, porque tudo isso aí, ele bloqueia, ele cria um alicerce, ele cria uma rocha, ele cria uma muralha. Ele cerca, tudo isso ele começa a cercar seu coração, começa a fechar seu coração, e as bênçãos não tem como entrar. O povo de Israel, quando Josué ia cruzar, ia dominar, ia invadir aquela terra onde estava Jericó, Deus disse assim, ó, ninguém entra lá, a não ser aqueles 2 espias que eu quero que vá lá e analise. Mas ninguém entra lá, ninguém tome a força aquilo que eu vou tratar, que eu vou fazer a obra. Amém. E como é que aquela muralha caiu, irmãos? Como é que aquela muralha caiu? Foi lá com luta de espada, foi lá com palavras agressivas, foi lá a se vingar ou mostrar razão? Não, diz a palavra de Deus, que aquele povo de Israel começou a louvar o Senhor. Glória. Que o povo de Israel começou a adorar o Senhor. Vocês vão andar na volta daquela muralha, vão andar na volta tocando tambores, louvando, adorando, vão fazer isso por 7 dias e 7 noites, vocês vão tocando. A direção é o quê? Eu estou com raiva, eu estou com isso, eu estou com aquilo, mas mesmo assim eu vou louvar o Senhor, eu vou adorar o Senhor. Eu vou tirar, por exemplo, lá o povo de Israel passou 7 dias, 7 noites na volta, rodeando aquela muralha. A mesma coisa somos nós. A igreja tem que se fortalecer com propósitos. Glória. Amém. Aleluia. Você em casa, na sua intimidade com Deus, você tem que criar um propósito. Chegar lá, escutar uma palavra dessa que o pastor está mostrando para você, e pensar e dizer assim, não, mas Josué fez um propósito, Deus deu um propósito no coração de Josué, para fazerem 7 voltas naquela muralha, então eu vou fazer um propósito com Deus. Quem sabe, Senhor, fazer umas 3 madrugadas, às 3 horas da manhã, orar por aquele propósito até que a muralha se desfaça. Eu vou passar uma semana inteira, vou fazer de segunda a sexta, às 3 horas da manhã, vou orar junto com o irmão Renato, para derrubar a muralha da incredulidade, para derrubar a muralha da inveja, derrubar a muralha, né, das mentiras, do engano, de tudo aquilo que tem trancado, que tem paralisado, que tem atado você. Eu vou fazer um propósito. Senhor, por 3 dias eu vou me acordar às 3 horas da manhã e eu vou te louvar, eu vou te adorar, eu vou buscar a tua face, eu vou te engrandecer na madrugada. Enquanto o povo dorme, enquanto o povo está dormindo, eu vou estar te adorando, Senhor, para derrubar essas muralhas. Aleluia! Aleluia! Você precisa, igreja, ter essa força de vontade, não esperar pelo pastor, não esperar pelo fulano, mas você lá na sua casa. Deus deu a família, foi para você. Eu não posso me meter na família dos irmãos. Eu posso aconselhar pela palavra para a questão da salvação eterna, mas no particular, no pessoal, é você que tem que resolver, porque Deus deu essa responsabilidade para você. Então vou entrar dentro da minha casa, eu vou entrar dentro do meu lar. Senhor, a minha filha está passando por isto, o meu genro está passando por isto. Senhor, eu quero fazer um propósito, Senhor. Me mostre pela tua palavra qual a direção o Senhor vai me dar por esse propósito. Aí você vai orando, você vai buscando, daqui a pouco, salta a palavra dos teus olhos. Neemias, Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Eu também vou fazer um propósito de 7 noites, Senhor, para quebrar
essa corrente, isso que está afetando, que está tocando a minha filha, que está tocando o meu genro, que está... Propósito de oração. Você precisa fazer isso. Amém? Ah, Senhor, eu vou fazer um propósito lá na igreja, Senhor. Nem o pastor vai saber. Eu vou ir nas 4 sexta-feira. Amém? Glória a Deus. Propósito com Deus. Então o que acontece? Asaf estava passando pelo que nós passamos. Ele estava passando por dificuldade dentro do seu coração, no seu interior. A tal ponto que ele diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele aqui no versículo 2 já estava mostrando que ele estava tendo um problema no seu coração. Diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele estava dizendo assim, Deus é tão bom com os limpos de coração. Só que agora eu estou pensando aqui, eu estou quase me desviando da igreja. Eu estou quase me desviando dos propósitos de Deus. Eu estou quase olhando para as coisas do mundo. Já estou quase voltando para minhas velhas práticas. Eu já estou quase voltando a falar palavrão de novo. Coisa que eu já fazia muito tempo que eu não sabia o que era falar um palavrão. E quando eu falava, me perdoa, Senhor. Ele estava se dando de conta que ele estava saindo fora dos propósitos de Deus. Quanto a mim, olha só, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois olha só que forte isso aqui, irmão. Ele revelando, por isso que nós não temos que ter vergonha de revelar o que está no nosso coração. Eu não tenho vergonha de dizer, olha, eu estou com o meu coração chateado, eu estou com o meu coração magoado e eu vou procurar Deus para me curar. Às vezes a pessoa se esconde numa vaidade, numa soberba e numa falsa santidade. E aí o que acontece? A própria palavra de Deus diz assim, pelos frutos conhecereis. Aí tu vê a pessoa toda santa, todo santo, não porque eu falo com Deus, porque eu oro com Deus, porque eu tenho intimidade com Deus. Aí você olha para a família, os filhos arrebentados, sem casamento arrebentado, tudo arrebentado na vida. Está o testemunho. O próprio testemunho te desmente. O próprio testemunho te desmente. Amém? E este aqui diz assim no versículo 3, olha só por que ele estava quase se desviando. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos maus, dos ímpios. É como a senhora, Dona Maria, qualquer um de nós aqui que temos aqui na igreja. Você serve a Deus, você obedece a Deus, é fiel na igreja, e às vezes parece que as coisas nada acontecem. Aí você olha para o do mundão, que está na corrupção, que só faz o que não deve, trai um ao outro, se subornam um ao outro, e eles sempre prosperando. Você olha, você está servindo a Deus e parece que nada muda, mas você olha os maus e eles estão sempre prosperando. Bons carros, boas casas, dinheiro no banco, uma boa família. Mas só que, como pastor, como homem de Deus, eu e a Jocelane, nós já fomos em tantas casas para fazer visita, irmãos, que as pessoas, às vezes, você olhava na rua, irmã Cândida, você olhava na rua, Dona Maria, as pessoas olhavam, você olha assim para a pessoa, você olha aqui para as pessoas, baita casa, carro, 2 carros, casa bonita. Aí você bota o pé para dentro da casa, é uma brigaiada só, você mata uma pau. Fica você matando, se destruindo. Tudo por causa de uma soberba, por causa de vaidade. Você olha que casarão. A senhora olha lá, sua casinha humilde, simples, mas tem uma coisa que eles não têm: paz. A presença de Deus. O Senhor, nós podemos não ter muita coisa, irmão, mas não falta comida, não falta o dinheiro para pagar nossas contas no final do mês, não falta nada e nós temos a nossa paz. Agora você conhece as pessoas que são que são pessoas ímpias porque são pessoas que não querem saber nada de Deus.
Não é só porque elas são roubadores, corruptos, não é só isso, mas são pessoas que eles matam no peito assim, ó. Eu trabalhei e conquistei isso aqui, não foi ninguém. Fui eu. Não, mas Deus, que Deus, o que? Eu nem acredito nisso. Fui eu, com a minha força do meu braço. Fui eu com a minha força do meu braço. Foi o que eu fiz e conquistei. Incrível que pareça, mas existe gente assim. Amém? Amém. Então, o Asaf, ele olhou para essas coisas, ele começou a ver, talvez ele estivesse passando por lutas, e ele passou por luta mesmo. Se você vai ver, você vê que ele passou por lutas. E é só que ele devia buscar a presença de Deus, começar a buscar a presença do Senhor. Ele começou a olhar, é como eu me sentar lá na porta do vizinho, lá na minha casa, lá, me sentar com o chimarrão, ficar cuidando da casa dos vizinhos. Olha lá, o vizinho tem que eu não tenho. Olha, o vizinho tem que eu não tenho. E isso começa a encher o seu coração de coisas que não presta, que não te agrada. Amém? Amém. E ele disse: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos da sua morte, mas firme está a sua força. Agora vamos ali no versículo 21, irmãos, para nós ir para o final. Assim o meu coração se azedou. Como é que diz na sua parte aí no versículo 21? Amargurou. Salmos 73, versículo 21. Assim o meu coração se azedou ou se amargurou. Glória a Deus. E sinto picadas em meus rins. Isso era o que? Era a própria mágoa, o próprio rancor, né? O próprio azedume. A pessoa começa a sentir uma certa dor de vazio, falta da presença de Deus, a falta do Espírito de Deus. Quando você começa a colocar os seus olhos em coisas que não vão te edificar, que não vão te fortalecer, o seu coração começa a se angustiar, a se entristecer e se azedar. E sinto picado em meus rins. A pessoa começa a sentir males. Às vezes, quantas vezes você sabe, quando você descobre uma notícia ruim, quando você recebe uma notícia que não te agrada, você não tem um mal-estar, você não tem aquela, parece que vai lhe faltar o ar, parece que vai lhe dar um troço, parece que não lhe dá um aperto no peito, parece que não lhe dói o peito, parece que não lhe dói tudo. É isso que é a causa dos males. Amém? Amém. Versículo 22. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Olha só que terrível. Asaf, ele chegou mais baixo no escalão de uma pessoa que se humilha na presença de Deus. Ele já não está nem se sentindo mais como um ser humano, como uma pessoa. Quantas vezes eu escuto pessoas falar, especialmente quando escutam essas notícias trágicas que estão acontecendo no mundo inteiro, agora como é o caso desse animalzinho que mataram, né, do tal do orelha, do cachorro, né? Foi uma barbaridade, né? Foi terrível, foi. Agora Deus olha para as pessoas e as pessoas dizem assim: eu espero que façam o mesmo com esses caras. Quantas vezes passa na cabeça da pessoa: Deus, quem que encontra esses males, e falam um monte de palavrão, e falam um monte de horrores, e desejam no coração que façam o mesmo com eles. Que terrível isso. Você jamais deve desejar uma coisa dessa. Você jamais deve, você que está na palavra, você que está na presença de Deus, você tem que buscar a Deus. Por quê? O que nos afasta dos animais, o que nos afasta do instinto animal, é o Espírito de Deus que está em nós. Isso nos faz separação dos animais. Se não, irmãos, você já está vendo já.
Você já está vendo o que está acontecendo. As pessoas estão se afastando de Deus e as pessoas estão se tornando o quê? Animais. Quanto mais eu me afasto do Espírito de Deus, que é a nossa imagem e semelhança, se eu me afasto de Deus, a imagem dele se afasta também, a semelhança dele se afasta também. O que nos resta de nós? Apenas o instinto de animal. Então ele se sentiu a tal ponto que ele começou a olhar, ele começou a ver, ele já estava percebendo que ele já estava ficando longe da presença de Deus, e a própria consciência dele condenou ele, a tal ponto ele dizia assim, eu me embruteci, e nada sabia, era um animal perante ti, assim me embruteci. Ficou o quê? Pessoa que ficou com raiva, uma pessoa que ficou descontrolada. Uma pessoa descontrolada fala palavrão, deseja a morte do outro, espera que aconteça mesmo o que ele fez. Ele fez assim, isso é um monstro, isso tem que pagar, isso tem que fazer o quê, isso não sei o quê. Uma pessoa irritada, uma pessoa que está com raiva, ela se embrutece e nada sabia. O que significa nada sabia, dona Cândida? A pessoa quando está com raiva, ela perde o controle da emoção totalmente. Quantas pessoas tiraram a vida de outras pessoas, e você senta para a pessoa, com ela, conversar a pessoa, e a pessoa pega e bota a mão na cabeça assim, eu não sei o que eu estava fazendo, eu me arrependo desse crime, porque eu não sei o que eu estava fazendo. Mas aí já é tarde demais, agora vai ter que pagar o preço. Quantas pessoas tiraram a vida de outras pessoas, se sentam do lado do corpo da pessoa e botam a mão na cabeça e dizem assim, o que eu fiz? Por isso que Jesus fez aquela oração lá na cruz, Senhor, perdoa-os porque eles nada sabem. Nós não sabemos de nada. O único que nos dá uma sabedoria de entendimento é o Espírito de Deus. E nós precisamos dele. Porque senão você, eu, qualquer um de nós se tornamos uns animais irracionais. E nada sabia. Era como um animal perante ti. E o que diz? Todavia estou contínuo contigo. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão de... Sabe o que ele quis dizer? Sabe o que ele está dizendo? Mesmo Asaf já estava transformado praticamente por causa do instinto, por causa da raiva, por causa da inveja. Mesmo ele já se tratando como um animal, Deus ainda teve misericórdia e piedade e estendeu a mão, dizendo, vem que eu vou te ajudar. Aleluia. Vem que eu vou te resgatar. Vem que eu vou te levantar. Eu vou te ajudar no teu raciocínio. Eu vou te sarar. Eu vou sarar teu coração. Todavia, estou de contínuo contigo. Mesmo me sentindo péssimo, mesmo me sentindo horrível, eu ainda estou contigo, estou com Deus. Às vezes eu não tenho vontade de estar aqui na igreja. Às vezes os irmãos também devem passar na cabeça, hoje eu não estou a fim de estar na igreja. Mas eu quero estar contigo, Senhor. Porque aí quando você está com Ele, Ele vai lá e estende a tua mão, Ele estende a mão dele, Ele te levanta, Ele coloca ânimo, Ele coloca alegria, e você entra aqui cansado, desanimado, eu não queria vir hoje, e aí o diabo coloca um monte de coisa na cabeça, vou gastar gasolina, tem que, um monte de coisa. Mas quando sai revestido, fortalecido e pronto para a peleja de novo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E aqui vem, quando Deus estendeu a mão dele, quando Ele estendeu a mão dele para salvar Asaf dos seus próprios sentimentos, quando Ele estendeu a mão para arrancar Asaf da carência, da mágoa, da tristeza, da angústia, da depressão, ali ele começou a abrir, a abranger a sua mente. Ele começou a entender os propósitos de Deus. Começou a entender os propósitos do Senhor. E no versículo 24 diz assim, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em
em glória. Né? Ele entendeu assim: Senhor, agora que eu estou de pé, eu vou seguir os teus conselhos. Agora eu estou escutando, agora eu estou entendendo. O irmão Renato deve saber melhor do que eu a depressão. Né? A depressão chega a um ponto que a depressão, nada que o homem fale, nada que o pastor fale, nada que o Papa fale, não entra na mente deles. Cubre-se a mente deles. Cubre. Eles não entendem nada e não querem receber nada, eles não querem mais nada, fica uma escuridade na mente deles. Mas se eles ainda mesmo passando por esse vale, mesmo eles passando por essa situação, continuarem com Deus, Deus vai lá e arranca eles dessa situação. Aí vem aquela luz, sabe aquela luz no fundo do poço? A pessoa não tem mais esperança, não tem mais volta, mas acende-se uma luz lá no fundo do poço. Essa luz é a mão de Deus, que está vindo para restaurar, que está vindo para curar, está vindo para guiar você, para você sair dessa escuridade, para você sair dessas trevas, para você sair dessa condição em que você se encontra. E por isso que ele diz assim, guiar-me-ás com o teu conselho. Agora que eu já estou entendendo melhor, agora eu vou seguir os teus conselhos. Agora o seu Antônio, o seu Renato consegue me ouvir agora. O seu Renato está conseguindo me ouvir. Está conseguindo ouvir a palavra. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que prestar atenção. Ele tem que ouvir e colocar em prática. Aleluia. Para nós finalizar aqui, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém? Olha só a mudança de Asaf. Veja só a mudança que ele começou a ter, quando ele começou a ter mais da presença de Deus. Nós vimos o início de Asaf, um homem depressivo, angustiado, com inveja de morte. Mas nós começamos a chegar aqui e nós estamos vendo que Deus foi a luz no fundo do poço, e aquela luz chegou até a mente, até o coração dele, como Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Essa luz começou a iluminar a cabeça daqueles que estavam se sentindo como até um animal. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E ali Asaf começou a adorar. Começou a adorar a Deus. Independente da situação, independente dos problemas, não se afaste daquilo que Deus deu para você. Amém. Independente do problema que você tenha no seu coração, busque mais a Deus, para que Deus possa curar, sarar, restaurar, fortalecer você. Amém? Amém. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Ele estava dizendo, no céu é tu, Senhor, e aqui na terra eu continuo a te adorar a ti, Senhor. Eu não adoro o pastor Xavier, eu não adoro a igreja, eu não adoro fulano, não adoro isto, não me agarro naquilo, não, somente a ti, Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu? Aleluia. Olha só no versículo 26 aqui, esse aqui é o final. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre. Amém? A minha carne e meu coração desfalecem. Então significa o quê? Que vai ter dias que eu, ou qualquer um de nós vamos estar entristecidos, nós vamos estar tristes, nós vamos estar desanimados, decepcionados, frustrados, mas o meu coração tem que saber que o que me fortalece não é os meus sentimentos, o que me fortalece não é o que eu acho, o que eu penso, o que me fortalece é a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Amém? Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha porção para sempre. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Você que entendeu a palavra, diga amém.
Dê um glória a Deus. Aleluia. Ei, irmãos, santo é o Senhor. Que nós venhamos buscar mais da presença de Deus e que nós venhamos entregar nosso coração a Deus com todas as nossas forças. Amém, irmãos? Amém. Que Deus venha ser a sua força. A família, nossa família, nossos familiares dos irmãos precisam é da sua força. E essa força só vem do Senhor. Diga glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé para nós orar, irmãos.